لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Primeiro dizer que chamo-me Mohamed Zunaidi Ali, mais conhecido por Abu Aisha. Portanto, sou responsável de Da'wat Salafia, na província de Nampula. E na cidade de Nampula, para além de ser responsável, sou também professor dos pregadores. Sim. Em primeiro lugar, dizer que recebemos variadas informações vindas dos meios de comunicação social, onde observamos um conjunto de acusações. Dentre elas, é de que há suspeitas de fazermos parte dos insurgentes, os que estão a terrorizar o país em Cabo Delgado. Nisso nós vimos a necessidade de aparecermos nas mídias e deixarmos ficar aquilo que somos. Dizer que, de princípio, nós somos muçulmanos salafitas. O que é isso de muçulmanos salafitas? Estamos aqui a dizer de muçulmanos que seguem o Islão de acordo com o Alcorão e a Sunnah, que é conhecida como tradição profética, da maneira como perceberam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é que é ser salafita. Portanto, nós temos alguns fundamentos que nos diferenciam de diversos grupos dos muçulmanos. Dentre os fundamentos que nos diferenciam dos diversos grupos é a deslealdade com todo grupo terrorista ou extremista, sendo religioso ou não religioso. E deixamos claro isso a partir de uma carta que enviamos para o Presidente da República. Quero acreditar que aquilo foi no ano 2021, assim como a mesma carta enviamos para o Partido Frelimo, demonstrando aquilo que é a nossa característica, para demonstrar aquilo que somos nós, depois de termos sido acusados dentro da nossa cidade aqui de Nampula. E dizer de que as acusações que nós recebemos não são recentes. Não são recentes, isto já data de aproximadamente do ano 2010, antes do surgimento do grupo Al-Shabaab. E isso é do conhecimento dos moçambicanos, das associações religiosas, e simplesmente com o surgimento do grupo extremista Al-Shabaab, algumas associações, tais como Sislam, Kalnam, Agide e Numna, usaram o aparecimento deste grupo como um meio de demonstrar o ódio que desde sentiram por nós. E as perseguições, conforme disse, já têm barbas brancas. Apresentamos isso às autoridades. Temos cartas que enviamos para o Presidente da República, temos cartas que enviamos para o Partido Frelimo, porque na altura diziam que nós aconselhávamos os muçulmanos a não votarem no Partido Frelimo. Então nós enviamos carta para o Partido Frelimo para demonstrar de que estamos isentos dessas acusações. Da mesma forma que enviamos carta para o comandante provincial da PRM, enviamos carta assim para o diretor da Cernic, demonstrando que estamos isentos do que somos acusados e lamentando o facto de estarmos a ser perseguidos por alguns líderes religiosos. E a perseguição não é só aqui, não é só aqui na cidade de Nampula. Nós já sofremos ou temos sofrido perseguição, assim como em Nacala Porto. Temos sofrido perseguição em Liupo, temos sofrido perseguição em Irati, em Nakaroa, em Moecate, assim como na cidade de Maputo.
E diante dessas perseguições, alguns irmãos nossos foram mortos, não sabemos com quem, alguns foram presos, foram chicoteados e, graças a Deus, quase todos que tinham sido presos já foram libertos. Mas isso é um facto. Simplesmente nós ficamos muito tempo no silêncio porque achávamos de que, batendo a porta do diálogo, teremos resultados positivos. E, na esperança de termos resultados positivos, enviamos cartas para todas as associações religiosas, incluindo até a própria CISLAM. Infelizmente, na carta não tivemos resultados positivos, uma vez que solicitávamos a essas associações para uma sentada no intento de encontrarmos solução dos nossos conflitos religiosos. E constatamos de que essas associações, por meio dos seus líderes, têm feito um conjunto de acusações que, dentre elas, dizem que nós falamos mal do governo, proibimos os muçulmanos de frequentarem as escolas seculares, dizem que proibimos os muçulmanos de trabalharem nas instituições de Estado. E isto é pura mentira, porque nós trabalhamos nas instituições do Estado. Dentre nós há quem é professor, há quem é médico e outras profissões. E dentre nós há quem já se formou nas universidades públicas, assim como privadas, há quem ainda está a se formar, há quem está na universidade, há quem está na escola primária, há quem está na escola secundária. Portanto, vemos esta como uma acusação vazia, uma acusação sem nexo, sem provas palpáveis. E também temos ouvido de que nós faltamos respeito aos teólogos. O que nós temos a dizer é de que, daquilo que nós sabemos, todos nós somos alvos de crítica enquanto estivermos errados. Portanto, a partir do momento, estamos aqui a falar do ano 2010, que passamos a criticar alguns erros dos líderes islâmicos, especialmente o Sheikh Aminuddin, então a CISLAM levantou guerra contra nós. Em Moçambique, o Sheikh Aminuddin é simplesmente um cidadão igual a qualquer um. Se o Presidente da República é alvo de críticas, pese embora nós não concordamos com essas críticas, nunca é chamado de extremista ou insurgente as pessoas que criticam o Presidente da República. Há quem até insulta o Presidente da República mencionando os órgãos genitais da sua mãe. Conforme disse, nós não concordamos com isso. Mas em nenhum momento vimos a mídia ou os tais líderes religiosos, a sociedade no geral, dizendo de que essas pessoas são extremistas. Mas quando nós criticamos um líder religioso como Sheikh Aminuddin por um erro que ele tem cometido na religião, aí nós somos atribuídos o extremismo. Somos dito que somos malcriados. Portanto, se o Sheikh Aminuddin, assim como qualquer um líder, não quer ser corrigido, então é importante que não erre. É importante que não erre. E outra acusação que nós constatamos é de que, dentre as características do grupo Al-Shabaab, é a sua vestimenta. Isto é, vestimenta acima do tornozelo. Nós não concordamos que isso seja característica de Al-Shabaab, ou vá lá, se a vestimenta estiver acima do tornozelo, isso significa de que a pessoa é Al-Shabaab. Nós não concordamos. Nós vimos muitas pessoas, tanto muçulmanas assim como não muçulmanas, com vestimenta acima do tornozelo, mas nunca foram acusados de serem extremistas pelos seus vestes. Nunca constatamos isso. Antes, pelo contrário, vestir-se deste modo faz parte da religião. E eu tenho aqui uma parte de uma página, dentre os manuscritos, que tanto nós, como os salafitas, assim como os diversos muçulmanos, concordamos que é fonte de pesquisa
dos muçulmanos. Estou aqui a falar de Sunan Abi Dauda. Consta de que, dentre as formas de vestimenta, ou vai lá, a vestimenta do muçulmano tem que atingir a metade da perna, ou tem que estar a metade da perna. Vocês poderão ver, uma vez que também está em árabe e outra parte em inglês. E nem só, nós vemos de que identificar o grupo Al-Shabaab por meio de vestes é uma forma de tentar despistar o governo na sua pesquisa para encontrar os reais mandantes, assim como autores daquele crime que está a acontecer em Cabo Delgado. Nós temos uma opinião diferente. Achamos de que estes grupos devem ser identificados por meio de ideologias, não por meio de vestuário. Porque se for por meio de vestuário, por vezes eles se apresentam com calças jeans. Por vezes eles se apresentam com farda das Forças Armadas de Moçambique. Já vimos isso. Então, eu acho que isso é uma tentativa de despistar o governo ou as autoridades competentes desta pesquisa que eles estão a fazer para encontrar os reais mandantes e assim como os promotores daquela prática. E foi dito de que nós temos patrocinador no exterior. Esta acusação nós desconhecemos, não temos nenhum patrocinador. Se for fazer pesquisa, nós estamos abertos, que se faça investigação e essas pessoas provarem que valor nós recebemos, de que meio nós recebemos. Nós nem sequer um centavo nunca recebemos de fora do país. Aliás, nós demos aulas sem nenhum valor monetário. Agora, qual é a razão de todas essas perseguições? A razão das perseguições, primeiro, é pelo facto de nós impedirmos a prática do mal por parte de muitos líderes religiosos. Esta é que é a razão de todas essas perseguições. Portanto, a questão de Al-Shabaab, extremismo, tudo isto é camuflagem. O que está a acontecer é que nós criticamos veementemente os erros que alguns teólogos têm praticado. Dentre os erros é o ato deles usarem mesquitas para campanhas eleitorais. Nós criticamos isso e deixamos claro que isto não faz parte da religião islâmica. Como resultado, são essas perseguições que estamos aqui a receber. E nós não reparamos as acusações que surgem agora como uma coincidência.